Bem, e a pastora está aqui, eu quero apresentar um convidado de honra, o Gleicinho e a esposa. Amém? O Gleicinho serve, pode ficar em pé para a gente conhecer, serve numa igreja ali, não sei se já é pastor, não, lá na Conjunto Ceará, né? Com a esposa, e a gente conhece a história e é um ganhador de almas. Amém? Deus abençoe, Gleicinho. Foi ele que discipulou a Isabel, né? A Isabel foi Gleicinho, e eu louvo a Deus, né? Pelos frutos que o Senhor tem nos dado a graça de ter. Amém? De apresentá-lo. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Deus me deu essa palavra. Hoje é culto de Santa Ceia, né? Nós vamos sentar à mesa. Amém? Hoje nós vamos sentar à mesa como Jesus sentou com os seus discípulos, né? E a mesa fala de prosperidade e riqueza. A mesa fala de fartura e de honra, né? Quando nós falamos em colocar a mesa, nós estamos falando de uma fartura, de um momento de comunhão, nós estamos falando de honra, né? Sempre que a gente vai receber alguém na nossa casa, a gente põe uma mesa para honrar essa pessoa. A gente põe com o nosso melhor, com o que a gente tem de melhor. Então, mesa fala de honra, né? E nesse dia aqui, em Mateus capítulo 26, a última ceia, e Deus tem me dado essa palavra há muito tempo, tem me pedido para ministrar essa palavra. O que foi que aconteceu nessa mesa, né? Quem estava nessa mesa? Quem estava presente nessa mesa com ele, né? Era um momento de Páscoa, era Páscoa. E todo judeu, né, diga: eu vou a Jerusalém. Você tem que ir, amém? Você só vai entender a Bíblia quando você estiver lá. Porque você vai andar nas páginas, cada trecho que está escrito aqui. Você vai ver sinagoga, você vai ver Mar da Galileia, você vai ver túmulo, você vai ver deserto, você vai ver o local da tentação, você vai ver o Monte Sinai, tudo que está aqui na palavra. Você vai ver as festas, como eles comemoram as festas, como eles guardam o Shabat, né? Então, você precisa ir a Jerusalém. Eu coloquei no meu coração algo, e Deus me honrou. Eu disse assim: a minha primeira viagem internacional, meu primeiro carimbo no meu passaporte não vai ser para Disney, não vai ser para Paris, não vai ser para Nova York, vai ser para Israel. Eu vou honrar o Senhor no meu passaporte. E Deus me honrou. E foi o primeiro local que eu viajei, foi para Jerusalém. Então, queira conhecer mais do que a Disney, mais do que os Estados Unidos, mais qualquer outro lugar do mundo, mais do que Gramado, né? Queira ir para Jerusalém. Eu creio que até mais barato do que ir para qualquer outro lugar é estar em Jerusalém, é pisar na cidade do grande rei. E nesse momento aqui, era Páscoa. E eles, quando eles vão chegando às festas, eles vão se organizando. Eles se organizam antecipadamente para todas as festas. Se é Shabat, eles começam a fazer a comida na quinta-feira. Já armazenam a comida, já começam a armazenar a comida a partir de quinta-feira para o Shabat. Então, eles são muito organizados com as festas. E os discípulos perguntaram: Senhor, aonde nós vamos comemorar a Páscoa? Onde vai ser a Páscoa? E Jesus, ele diz assim: olha, procura um homem, não tem o nome desse homem. Vá, procure um homem, assim, 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 e vá na casa dele. Está aqui no versículo 26, capítulo 26, versículo 17. Vamos lá. No primeiro dia da festa de Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo,
em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Eu gosto muito dessa parte, porque Jesus manda ao encontro de um homem. E eu louvo a Deus porque esse homem está à disposição de Jesus. Diga, eu estou à disposição para servir Jesus. Amém? E servir Jesus é servir o próximo, é servir as necessidades, as convocações que são feitas. Amém? Às vezes, não, pastor, agora não. Não, eu não posso. Não, já pensou? Não, minha casa não vou poder ceder. Mas Jesus, mas não posso, eu já tenho convidado, já me organizei. Não é assim que acontece? Já me organizei para receber a minha família. Não dá para receber Jesus e os discípulos. Ele tinha perdido a bênção. Diga assim, a gente perde a bênção. A gente perde a bênção. Porque tem a hora inesperada de Jesus. Tem a hora... Por isso que a Bíblia, Jesus é muito lindo quando ele fala para nós sermos hospedeiros. Porque as pessoas hospedeiras hospedam anjos. Amém? Hospedam anjos. Você não sabe. Eu acho muito bonito isso aqui, porque ele diz, vai a um certo homem. E o homem aceita, porque os discípulos prepararam, amém? Prepararam a mesa. Prepararam a ceia, prepararam o momento ali de ceiar com Jesus, o momento de estar com Jesus na última ceia. Como hoje é culto de Santa Ceia, nós vamos conversar sobre o comportamento desses discípulos à mesa. Quem estava à mesa com Jesus? Né? Eram os 12. Quem eram os 12? Aqueles que foram escolhidos para serem treinados, para serem ensinados, para receber o Evangelho. Era a reunião dos 12. Não tinha ninguém mais. Eram os íntimos, eram aqueles que andaram com Jesus durante os 3 anos. Aqueles que foram convocados. Aqueles que o ajudaram. Aqueles que atravessaram o mar com ele no barco. Aqueles que andaram com Jesus na tempestade. Aqueles que viram Jesus curar, aqueles que viram Jesus padecer acusações, padecer aflições, aqueles que viram Jesus sair fugido para não ser morto, eram eles que estavam ali à mesa com Jesus, os 12, amém? E o interessante, nós vamos ler, eu gosto muito de ler a palavra, para que haja uma compreensão. Versículo 20, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comia, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Eu gosto muito da questão da mesa lá em casa. Na mesa, eu sempre fiz a mesa lá em casa. Sempre. Hoje a gente come mais, às vezes no café da manhã, né? Às vezes almoço. Mas quando todo mundo só estudava, não trabalhava, todas as refeições lá em casa eu sempre coloquei a mesa. Faço questão de colocar a mesa, arrumar, colocar a comida na mesa. Porque eu sempre usei a mesa lá em casa para a comunhão, para acertar os pontos, para conversar sobre os problemas, para conversar sobre as diferenças, né? Para falar sobre a semana. Se tem algum problema, eu sempre aprendi isso com a minha mãe. A mesa sempre está posta para o nosso momento de comunhão, mas para os nossos momentos de acerto.
Então, às vezes, hoje as famílias não se preocupam em colocar a mesa. Porque quando você coloca, mãe, a mesa, você está honrando seu marido e seus filhos. E quando você coloca a mesa, você está trazendo todo mundo para perto, para ter um alinhamento de amor e para ter um alinhamento de correção. Jesus, ele mandou preparar a mesa para os 12. Era a última ceia. Estavam lá os discípulos. E nesse momento ele abre o coração, ele vai fazer um alinhamento. Tem um aqui na mesa que vai me trair. Né? E às vezes na mesa, isso é muito importante para nós, igreja, nós vamos colocar a mesa aqui hoje. E ao colocar a mesa, nós temos que nos analisar. Nós temos traído o Senhor? Nós continuamos sendo um Judas? Não obedecendo a sua palavra? Não obedecendo? Hoje é dia de ceia, hoje é dia de reflexão. Como eu tenho me portado com meu Deus, para com o meu Deus? Eu tenho honrado o sacrifício dele na cruz por mim? Eu tenho recebido a salvação que ele tem me dado gratuitamente? Porque nós vamos, na sequência, ler que nesse momento, aonde Jesus está se preparando para cumprir o chamado, o propósito qual ele veio. O propósito de Jesus não foi curar. O propósito de Jesus não foi ver cego enxergar, paralítico andar. Mas o propósito de Jesus, quando o céu clama, a quem enviarei, quem há de vir por nós, era salvar a nossa alma da condenação eterna. O maior propósito de Jesus era salvar. E foi por isso que ele suportou todo o sofrimento. E ali na mesa ele faz um alinhamento com os discípulos, porque havia um ali que não estava alinhado com ele, que poderia se arrepender, porque Judas já tinha traído Jesus, já tinha vendido Jesus, e foi sentar à mesa. Quantas vezes as pessoas vêm para a igreja tomar a Santa Ceia, depois de ter cometido um adultério, uma prostituição, depois de ter cometido um crime, um roubo, e senta na mesa, como Judas sentou. Depois de ter se envolvido num falatório, numa fofoca, e senta na mesa. A ceia é lugar de comunhão, de arrependimento. E Jesus ali, ele confronta. Ele diz que alguém vai trair. Ali os discípulos, não sou eu, Senhor. Será que sou eu? Eles se constrangem, eles ficam preocupados. Nós temos que nos preocupar mesmo se nós estamos traindo Jesus, se nós estamos valorizando esse sacrifício. Se nós estamos valorizando o nome que é sobre todo nome que nós declaramos. Eu sou de Jesus. Eu sou crente. Eu falo mesmo, irmã, tem gente que diz que é crente. E eu falo, se for daqui da igreja e tiver como piriguete na rua, eu digo, da amante, não. Eu não sou pastora de piriguete, eu sou pastora de ovelha. De ovelha. Porque tem gente, eu sou da amante, aí está na rua bebendo, está na rua com o short mais curto do mundo, está na rua de top, com barriga de fora, dando mau testemunho. Aí eu sou da pastora. Porque a referência é pastora Hilda, pastor Vanderlei Mante, né? Não é a sua vida. E a outra referência, a principal, é crente. Olha lá, crente. Olha a crente. Vocês estão entendendo? Nós temos que ser testemunho dentro e fora da igreja. Nós temos que parar de trair o sacrifício de Jesus, de sentar à mesa, como Judas sentou e disse, acaso sou eu, mestre? Com a cara mais limpa do mundo. Ele já tinha negociado, ele já tinha vendido e senta na mesa. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados.
Nós precisamos sentar à mesa. Não é de qualquer jeito, não. É com o coração arrependido. Nós não somos traidores de Jesus. É com o coração quebrantado. É com o coração de discípulos. Amém? Mas nós temos traído esse Jesus com o nosso mau testemunho, com o nosso mau caráter, com a nossa falta de fidelidade a Deus, a sua casa e a sua palavra. Amém? É dia de ceia. Eu não posso pregar algo para o seu ego. Eu tenho que ensinar, irmão. Amém? Eu preciso ensinar essa palavra que não é mais ensinada, porque o céu, o caminho é estreito e a porta é apertada. Já não se escuta mais falar sobre isso. Então, no momento de ceia, é momento de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É momento de nós perdoar aqueles que têm nos magoado. Amém? Aqueles que têm nos ferido. Aqueles que têm nos maltratado com palavras. Então, é um momento de uma reflexão. Jesus, nessa caminhada ao ápice ali do Getsêmani, ao momento, ao local. Eu fui lá no lugar do Getsêmani. Ao local, no jardim, a coisa mais linda do jardim. No lugar onde ele iria chorar, onde ele iria suar gotas de sangue. Você sabe o que é suar gotas de sangue? Por amor a mim e a você. Amém? Foi um preço alto. A angústia dele era tão grande, que ele suava gotas de sangue, porque ele sabia que a partir daquele momento que ele iria padecer por mim e por você. Mas ali no versículo 22, eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Que não sejamos nós, essa noite, que vamos sentar nessa mesa como traidores de uma graça tão maravilhosa. Amém? De uma graça tão poderosa. Que possamos sentar essa noite com o nosso coração limpo. Eu sei que é um mês inteiro, muitas coisas acontecem. Muitas lutas acontecem em casa, com o marido, com o filho. Mas é um momento de se arrepender, de pedir perdão por palavras, por atitudes. É um momento de não sermos o traidor, de não comermos o pão indignamente. A Bíblia diz que é por isso que há muitos entre vós enfermos. Por quê? Porque vem comer o pão com pecado. Vem comer indignamente. Vocês estão entendendo? A gente pode enganar o marido, o filho, a mãe, o pai, mas não engana a Deus. Amém? Não engana. Não engana. Não engana os pais. Então, a gente precisa refletir aqui nesse versículo 22, como eles ficaram preocupados. Ai, meu Deus, Tiago, ficaram ali um com o outro, e Judas foi o que teve coragem de dizer o traidor, né? Porque é assim mesmo, o traidor. Pode ter certeza. Ele é a pessoa que você vai mais querer confiar. Porque ele é falador, ele diz: eu estou contigo e não abro. Conta comigo. É assim ou não é? É, irmão. Nunca vou deixar você. Nunca vou. Eu te amo. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Amém? Porque na primeira dificuldade nós vamos ver as 3 coisas que aconteceram com Jesus. A primeira foi a traição de Judas, o que comia com ele à mesa. Eu nem me assusto mais como pastora com isso. Pastora fulana ali abandonou, a senhora está falando. Minha irmã, os traidores tem no meio da igreja, não se preocupe não. Que qualquer situação muda a cabeça dele. O segundo foi quem? Pedro, os que negam.
Pedro? Não, Jesus, não, Jesus. Eu estou contigo, Jesus, eu não te deixo. Sabe o que Jesus disse para ele? Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Traidor e os que abandonam. Amém? Nós, graças a Deus, hoje na igreja, graças a Deus, eu sempre digo, hoje nós estamos com irmãos alinhados, aliançados. Amém? Hoje faltou muita gente doente, outros com medo de vir, porque alguns jovens estão com Covid. Mas graças a Deus, os que abandonaram já saíram. Quando a gente começou essa obra, eu me esqueço disso, irmãos. Pensa, a igreja era pequena, era só isso aqui assim. Bem pequena. Chegou uma pessoa e disse, comece a obra, pastor. Não, pastor, não tem dinheiro. Comece, estamos juntos. O pastor se animou, né? Estamos juntos. Irmão, saiu todo mundo, ficou só eu e o pastor e uns gatinhos pingados. Quando a obra começou. Quando Jesus, a irmã Maria da época, quando Pedro viu Jesus no sofrimento, o que foi que aconteceu? Abandonou. O mestre sendo levado. Ei, você era... Eu não. Era você sim, você... Não, eu não. Era você que andava com ele. Não, não era eu. Sabe, quando as lutas vêm sobre a sua vida, a primeira coisa que você faz é abandonar Jesus. Eu oro, pastora, eu não vejo nada. A primeira coisa, irmãos, que se a gente não tiver temor, não tiver aliança, não honrar esse sacrifício, na primeira dificuldade, vou sair da igreja. Abandona Jesus, não, porque eu oro, eu oferto, eu dizimo e nada. Não é assim não, irmão. É os que perseveram até o fim. Amém? Não é os que abandonam, não é os que deixam, não é os que negam, é os que perseveram até o fim. Esses serão salvos. Jesus enfrenta aqui a negação de Pedro, seu amigo. Só por causa da luta. Só porque viu Jesus. A luta não era nem com ele, era com Jesus. Às vezes a luta é conosco, é uma luta com o marido, é uma luta com o filho. Hoje uma irmã me ligou, do nada, um acidente no olho. Pastora, a senhora não sabe o que aconteceu. 5 horas da manhã, ainda bem que eu acordo cedo, 5h30, 5 horas ela foi para o hospital, às 5h30, 6 horas ela me ligou. Eu disse, minha irmã, a senhora está com Jesus. Ela riu, eu estou, pastora, eu sei que é a luta. Mas muitos, cadê Jesus? Olha o que aconteceu comigo. É assim não, irmãos. É pedir misericórdia. É dizer, Senhor, me dá livramento. É dizer, Senhor, eu estou contigo. Eu estou contigo ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e não haja gado nos currais. Mesmo assim eu me alegrarei, eu regozijarei, eu jubilarei ao Deus da minha salvação. Nós não somos aquele que abandona o mestre. Nós não somos aqueles que negam o mestre. Nós não somos a igreja que trai o mestre, mas nós somos a igreja da última hora, aquela que persevera. Amém? Aquela que não vai de acordo com o mundo, não se vende, não se rende. Aquela que mantém essa palavra, os princípios do Senhor, na sua vida e na sua casa. Amém? Aquela que busca voltar ao princípio, ao início de tudo. Ao primeiro amor, à primeira comunhão, à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. No céu não vai entrar crente de qualquer jeito não, irmão. Não entra. É santo. Santo como Ele é santo. E nós precisamos entender porque Ele está voltando. A gente tem que parar de brincar com o pecado. A gente tem que parar todos os dias de brincar. Então nós vemos aqui Pedro, aquele que nega Jesus, aquele que vai
negá-lo no momento de maior dor de Jesus. Mas eu amo Jesus, diga eu amo Jesus. Como cordeiro mudo, foi ao matadouro. Amém? É lindo, sabe, irmãos? É lindo quando você suporta a luta e a prova no seu silêncio com Deus. Porque só Deus vai entender sua dor. Só Deus vai entender sua luta. Jesus sabia que somente o Pai, ele até lá no jardim, ele fala, se possível, se passa de mim esse cálice, mas todavia, Senhor, não é como eu quero, mas como tu queres. Sabe, irmão, no seu maior momento de dor, fale, Senhor, se possível, me ajuda, mas se eu tiver que passar, eu passarei contigo. Amém? Eu serei fiel, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou negar o teu nome, eu irei até o fim. Amém? Nós precisamos ter essa decisão, não é só quando tudo vai bem. Não, irmão, é quando vai bem, é nas 4 estações da nossa vida. É no inverno, é no verão, é no outono ou na primavera. Amém? É das 4 estações da nossa vida. Todos nós vamos passar por invernos. Todos nós vamos passar por verões. Todos nós teremos primaveras. Amém? Todos nós teremos primavera. Não é só de verão e de inverno, não. Tem a primavera, mas qual é o segredo? Perseverar com Jesus na mesa. Mesmo que só tenha água. Senhor, eu quero te honrar na minha mesa. Mesmo que só tenha água na sua mesa. Mesmo que você esteja passando tempos difíceis, não negue a sua fé. Mesmo que você esteja passando lutas, não negue Jesus. Sabe, eu sempre digo, a única solução, a única oportunidade que nós temos, única, é Jesus. Não importa. É sempre Jesus. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Então, Pedro, ele nega. Jesus avisa ele. Jesus diz para ele, olha, no versículo 31 desse capítulo, então Jesus lhes disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Vocês vão se escandalizar comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É forte, irmão, isso aqui. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Oh, Jesus. Irmão, eu gosto muito de pessoas que têm palavra. Eu gosto de honrar a minha palavra. Eu sou uma pessoa que eu procuro honrar a minha palavra. Pedro, ele não honra essa palavra. Não honra. Eu, irmão, pode fazer o que for comigo, mas se um dia você me der um copo de água, saiba que eu nunca vou fazer nada, ou falar nada, ou esquecer disso que você fez por mim. Vocês estão entendendo? Jamais. Pode você falar, me pisar, e meu coração eu já entreguei para Jesus mesmo, é dele, eu não tenho nenhum sentimento de ódio, de amargura, é dele. Pedro não honra essa palavra. Senhor, olha, gente, como é forte. Pode todo mundo se escandalizar, mas eu não vou me escandalizar, Jesus, contigo não. Eu sou Pedro. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente promete, com aquilo que a gente fala. Para não sermos uma pessoa como Pedro, negar Jesus. E Jesus diz para ele, olha, Deus, Jesus ainda avisa, ainda que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E Pedro, o que acontece com Pedro? Pedro nega Jesus.
Pedro se arrepende, mas já é tarde. Ele negou Jesus e Pedro se envergonha e Jesus passa todo o processo, vai à cruz, é crucificado e Pedro, o que acontece com Pedro? Judas se enforca, né? Porque o traidor acabou. A forca do traidor foi para ele mesmo. Mas Pedro, o que acontece com Pedro? Pedro se torna uma pessoa triste e volta à sua antiga profissão, volta a pescar. Triste. Às vezes, um problema que você passa, e eu quero dizer isso para você hoje, ou que você passou, que você se afastou de Jesus, que você negou Jesus, que você voltou lá para o zero. Eu quero dizer para você que hoje é o dia de você recomeçar com Jesus. Amém? Porque Pedro, ele volta a pescar. E aí ele vai, entra naquele barco. Está lá em Mateus 26, 33. Ele volta, vamos lá, vamos ver. Ele volta a pescar. Porque aqui, quando ele nega Jesus, ele fica envergonhado, ele não tem como mais se apresentar ao Senhor. E aí, ele fica com aqueles pensamentos naquele barco, que ele não está conseguindo pescar nada, lembrando de Jerusalém, lembrando dos açoites de Jesus, lembrando do momento que ele negou Jesus, lembrando da cruz de Jesus, lembrando que ele tinha virado as costas para o seu melhor amigo, lembrando que ele tinha abandonado o seu melhor amigo. Então Pedro, naquele barco, pescando, lembrando de tudo que Jesus havia feito com ele, mas ele tinha negado o seu melhor amigo. Ele havia se gabado, aqui no versículo 33, que nunca o deixaria. Quantas vezes nós já prometemos ao Senhor fazer algo para Ele, na casa dEle, por Ele, e de repente a gente larga, a gente abandona. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que Pedro ficou refletindo, preocupado. E diga assim, Jesus amava Pedro, assim como Ele me ama. E Jesus está disposto, amado, nessa noite, a um recomeço com você. Para que você sente essa mesa hoje num recomeço. Amém? Então, quando Pedro estava ali naquele barco, né, ele havia se escandalizado, ele tinha jurado que não ia se escandalizar, que jamais faria aquilo, mas ele caiu de cara nos seus medos e ali ficou com a sua promessa vazia. Porque ele deixou os seus medos vencê-lo. Não deixe os seus medos te vencer. Se entregue verdadeiramente ao Senhor. Pedro ficou com medo de morrer, de padecer, como Jesus estava padecendo ali. E às vezes nós ficamos com medo de nos entregar a Jesus totalmente. Entregar a nossa vida totalmente a Ele, entregar nosso serviço totalmente a Ele, nos entregarmos à sua obra. Às vezes nós ficamos com medo, não vou não, porque eu posso me decepcionar, não, eu não vou não, porque eu sou muito ocupado, não, uma tanta coisa. Pedro ali, ele ficou com medo, e ali ele negou, e ali ele ficou com a sua frustração. Uma guerra dentro do seu coração agora o incomodava. Sabe por quê? Porque Pedro, ele não seguia. Na hora do maior sofrimento de Jesus, ele seguia Jesus de longe. Na hora das coisas boas, ele estava perto. Não era não? Dos milagres. Mas na hora da luta, longe. Mas eu quero dizer para você, que na hora das coisas boas com Jesus você está perto, mas na hora da luta você se afasta. Mas eu quero dizer para você que Jesus vai estar sempre perto de você. Amém? Não se afaste, como Pedro. Está aqui, vamos ver lá no versículo, Lucas 22, versículo 54. Abra lá.
Olha como Pedro, no maior momento de dificuldade, eu quero dizer que no seu maior momento de lutas, você tem que estar perto, não é longe. Lucas 22, 54. Quando o seu filho, seu marido estiver dando problema, não fique longe, fique perto, não fique de longe, fique intercedendo. Lucas 22, 54. Vamos ler. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Aí ficou fraco, ficou morno. Nós temos que estar perto de Jesus. Amém? Porque Ele nos dá coragem. Amém? Nós temos que estar ligados no Espírito Santo. Irmãos, eu sofri 2 assaltos. Eu sei o que é estar perto de Jesus e sei o que é estar longe. Longe no sentido que eu vou explicar agora. Não que eu me desviei ou que eu me afastei. O primeiro assalto que eu sofri, Deus me acordou de madrugada, disse, levanta e ora. E eu levantei, eu tinha uma profissão meio perigosa, né? E eu levantei e orei, eu grávida de 8 meses. Aí a vontade é de ficar deitada, né? Mas se você obedece o Espírito Santo, você é feliz. Levantei e orei, Senhor, me livra da morte, me livra do assaltante e me livra da mão sanguinária. Acordei e fui trabalhar. Trabalhava numa empresa de valores. E saindo com meu colega, era interior, não tinha carro forte, não tinha acompanhamento policial, era Deus e nós. E tinha que fazer o serviço, não era demitido. E eu fazia isso já há 5 anos, 6 anos. E, de repente, eu sou cercada por 3 assaltantes, eu e meu amigo. E um coloca a arma no retrovisor. Eu estou no banco de passageiro, meu colega está dirigindo. E ele coloca a arma em cima do retrovisor, apontando para mim. É longe ou é perto? É perto, muito perto. E aí, assalto, e o meu amigo corre, abre a porta e vaza. E eu fiquei lá. O Espírito Santo de Deus me visitou. Foi o Espírito Santo, só faça isso pelo Espírito Santo de Deus. E, de repente, eu criei uma coragem, e eu não acreditei que aquilo era um assalto. Eu fiquei tão corajosa, eu disse que é uma brincadeira. Isso não é assalto. No interior do interior, um assalto nunca tinha acontecido. E eu peguei aquele malote, virei, coloquei debaixo do banco do carro, olhando no olho do assaltante, escondi o malote debaixo do banco e voltei. Quando eu voltei, ele atirou. Quando ele atirou, eu disse, morri. Pronto, morri. E eu coloquei a mão aqui e disse, morri. E a distância é mínima do retrovisor para o passageiro. E aí eu olhei, não vi sangue, né? Não sei se sai na hora. Mas eu senti os estilhaços na minha mão, que feriram minha mão. E eu disse, ixi, é aquelas armas que a gente brinca na fazenda, de espoleta. Eu imaginei, né? E o homem tremia. E o outro gritava, atira de novo. Mas ele não teve mais coragem de atirar. E eu saí andando do carro. Como eu saí andando, e o outro gritava, atira, mas ele tremia, a mão tremia, o revólver tremia, ele não tinha mais coragem de atirar. E eu fui-me embora andando e olhando para trás, corajosa. Olhando assim, eles fugiram. Na fuga, eles bateram o carro. A polícia foi rápida, recuperou o carro e recuperou o dinheiro. O malote. Eles fugiram deixando o dinheiro dentro. 2 vitórias, né? E quando eu cheguei no meu local de trabalho, aí o povo na rua, ela está grávida, você está bem, quer água? Não, eu estou bem, eu estou com raiva. Esses caras me assaltaram com revólver de mentira. Eu estou chateada. E fui andando para o meu trabalho. Quando eu chego, daqui a pouco chega o carro recuperado. E aí o policial vai conversar comigo. Você é a moça que estava no banco de passageiro? Eu disse, era. Ele, vem cá, deixa eu lhe mostrar algo. Aí ele mostrou a perfuração do banco na carroceria. Ele disse, você nasceu de novo. Deus colocou a mão
A bala não passou por mim, passou pelo banco e furou a lataria. Ali eu chorei. Ali eu disse, eu e minha filha, a Tirza é um milagre. A Tirza é um milagre. Naquele momento, eu entendi a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E o segundo assalto foi quando eu disse que eu estava meio assim, né? Foi quando eu cheguei aqui para Fortaleza e eu disse, Deus, eu vinha dirigindo ali na Antônio Salles, tinha ido deixar meu esposo no trabalho, e eu disse, Deus, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Porque eu tinha uma vida, eu era empresária, eu tinha isso, e aqui eu estou assim, eu não aguento. Aí, de repente, não, Senhor, eu estou brincando, me perdoe. Isso não vem de mim. Isso não vem de mim, não é palavra minha. Eu estou aqui para cumprir propósito. Mas Deus ouviu. Diga, Deus ouve. Mas Deus ouviu. E eu passei de 3 às 6, me arrependendo, pedindo perdão. Mas quando foi às 6h15, 6h20, Deus permitiu um assaltante parar o meu carro. Aí qual foi a reação? Me tremia igual vara verde. Tremia. E o assaltante, me dá a bolsa, doutora. Ainda bem que esse me chamou de doutora, né? Me dá a bolsa, doutora. Me dá não sei o quê. Eu digo, vai embora. Toma, leva, sai. Aí eu disse, Jesus, o que foi isso? Ele disse, tu não murmurou? Eu permiti, para tu saber que sou eu que tenho te guardado e te protegido nesse lugar. Para tu ver. Eu disse, mas eu me arrependi, viu? Eu me arrependi. Eu quero meus documentos. Eu tinha 1 ano e pouco aqui, irmão. Eu quero meus documentos, quero isso, quero aquilo. Quando eu cheguei em casa do colégio, tinha um policial na minha casa me devolvendo todas as minhas coisas. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que quando nós estamos em Deus, que como Pedro, que se arrepende ali, Deus me fez entender que como Pedro se arrepende, você pode se arrepender hoje e recomeçar e receber a graça, receber o favor, receber a bondade de Deus. Recebeu o cuidado novamente de Deus. Judas não teve opção, ele se matou, mas Pedro se arrependeu. Jesus olha para Pedro e olha para ele quando ele reencontra ele. Numa pesca frustrada, porque ali não era mais o lugar dele. O mundo não é mais o teu lugar. O mundo é lugar de frustração. Não adianta você estar na igreja e querer participar do mundo, não é mais teu lugar. Você vai se frustrar. Então Pedro, ele seguia Jesus de longe, mas é porque ele estava frio ali com medo. Mas depois ele se arrepende e eu acredito que ele pensa, se eu me encontrar com Jesus de novo, eu vou pedir perdão. Hoje é noite de perdão. Amém? Hoje é noite de arrependimento. Amém? E de repente, Jesus olhou nos olhos de Pedro. Está em João 21:15. Você pode ler. João 21:15. Quando Jesus vai lá reencontrar com Pedro. Vamos lá, João 21:15. Eu acho maravilhoso. Porque foram 3 vezes que Pedro negou. E Jesus fala com ele. Amém? Aqui, Jesus já tinha permitido Pedro fazer a última pesca, a pesca maravilhosa. 153 grandes peixes. E Jesus já tinha preparado comida para ele. Diga, Jesus tem um banquete para mim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho linda essa reconciliação.
Hoje à noite de reconciliação, Jesus está perguntando, você me ama? Você é capaz de abandonar essa droga, esse vício, esse adultério, essa prostituição? Você me ama? Você é capaz de abandonar o pecado, o mundo? Pedro, Jesus perguntou 3 vezes. Jesus está te perguntando, você me ama? Você é capaz de abrir mão da sua vida por amor a mim? Para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para ser meu testemunho lá fora? Você me ama? Você está disposto a padecer, ser criticado, a crentinha, o crentinho, por amor a mim? A ter uma postura diferente por amor a mim? Você me ama? Então, seja o meu testemunho. Seja a minha referência. Jesus, ele conversa com Pedro porque ele quer. Ele acreditava em Pedro, assim como ele acredita em mim, ele acredita em você. Nós fomos gerados para a glória de Deus. Deus não está olhando o nosso passado. Deus não está olhando as nossas fragilidades. Deus não está olhando as nossas fraquezas. Deus está nos vendo recuperados. Deus não está nos vendo moldados. Deus está nos vendo trabalhados para a glória do nome dEle. Deus não estava vendo Pedro, aquele que negou, mas Deus estava vendo Pedro, aquele que andou com ele. Aquele que foi ensinado por ele. Amém? Jesus olha. Às vezes, quando nós poderíamos imaginar Pedro, né? O senso comum ia dizer para Pedro, naquela pesca ali, que ele estava frustrado, no barco, refletindo, as traições, as pessoas iam dizer, sai fora. O senso comum, sai fora. A lógica, assuma o prejuízo. Já deu errado mesmo na tua vida, não tem mais jeito, esse casamento não tem jeito, esse filho não tem jeito. Tem. Porque há um Deus que muda história. Amém? Mudou a de Pedro. Mudou a da mulher adúltera. Mudou a da mulher do fluxo de sangue. Ressuscitou Lázaro. Tem. Sabe, as pessoas vão dizer, não tem mais jeito, sai fora. A sua experiência vai dizer assim, estou cansada, já lutei demais. Vou desistir. Desista não. Sabe, Pedro volta a pescar vidas. Abandona definitivamente aquele barco e vai padecer pelo evangelho. Vai cumprir o maior propósito que existe para nós na face da terra, que é o reino de Deus e a justiça. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero encerrar. Tudo silencia na nossa vida no de repente de Deus. Ainda vai acontecer o de repente de Deus na sua vida. Amém? Deixa eu passar a mão no cabelo aqui, ó. Vocês estão vendo esse relógio? Foi um de repente de Deus. Eu estou impactada com esse relógio. Ganhei um Apple Watch. Eu me assustei, eu jamais esperava. Para mim? É para si. Para mim? Não, não acredito. Eu atendo agora o telefone por aqui. Tô chique, né? Vai acontecer o de repente de Deus na sua vida. Isso aqui foi um de repente de Deus para mim. Um presente, um mimo. Não que eu estou atrás dessas coisas. Amém? Mas vai acontecer quando você silencia, quando tudo silencia, quando parece que nada vai acontecer na tua vida, acontece o de repente Deus. Como aconteceu na vida de Pedro ali, desistido no barco, tinha negado, tinha traído o melhor amigo, tinha voltado a pescar, não tinha pescado nada. De repente o melhor amigo dele chama ele, manda ele lança de novo a rede, vai ser a tua última pesca. Pedro vem, 153 grandes peixes. Pronto, Pedro, fiz a tua vontade, agora vem fazer a minha. Amém?
Vem fazer a minha vontade. Aleluia. Pedro volta. Pedro retorna. Pedro volta ao seu lugar, de onde ele nunca tinha que ter saído. Ele volta a ter um encontro com Jesus. Ele queria encontrá-lo de novo. Ele queria voltar à esperança de novo, de alguém que conheceu a Jesus. Há sempre uma esperança para nós. Diga glória a Deus. Não desista. Não desista. Não deixe o pecado te condenar. Não deixe a traição te condenar. Não deixa, mas faça como Pedro, não faça como Judas. Não queira morrer. Tem gente que diz, eu quero morrer. Não queira morrer, porque há arrependimento na cruz. Há salvação na cruz, há esperança na cruz, há segunda chance em Jesus. Pode você ter feito o que for, Deus te ama. Ele ama a tua alma, Ele ama a tua casa, Ele ama a tua história, Ele ama a tua vida. Hoje é dia de você sentar à mesa, não como traidor, não como aquele que nega, mas como aquele que se arrepende. Como aquele que quer ter comunhão com Jesus, como aquele que quer sentir a presença, como aquele que quer sentir o perdão, como aquele que quer sentir o abraço, como aquele que quer sentir o carinho de Jesus. Amém? Ser abraçado pelo Senhor. Esqueça as suas dores, esqueça o seu passado, não deixe que Ele venha lhe acusar. Mas hoje é dia de nos arrependermos, porque nós erramos, irmão. Nós não somos perfeitos, não. Mas nós temos um advogado. E nós temos um sangue que foi derramado. E nós temos uma esperança. Amém? Que é a cruz salvadora de Jesus. E Jesus entendia isso. Que lá na cruz Ele diz para nós: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos, quando nós pecamos, o que nós estamos fazendo. Mas Ele já nos perdoou. Amém? Ele já nos purificou. Ele já nos salvou. E como Pedro retorna ao Senhor, a comunhão e a vontade dEle, eu quero que você fique de pé. Amém? Nós vamos ceiar. Nós vamos sentar à mesa, eu quero orar, eu quero chamar o irmão Joelso, irmão Luciano.